Olá! Em nossa reflexão de hoje falaremos sobre uma vida com propósito. O texto de nossa meditação encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém e colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Para que você vive? Vive porque tem de viver? Vive para sofrer ou para ser feliz? Vive para cuidar dos filhos? Vive para trabalhar e ser bem-sucedido profissionalmente? Vive para acumular riquezas? Na verdade, se a gente for parar para pensar bem sobre o nosso propósito de vida, nem sempre conseguimos torná-lo tão claro assim. Mas afinal, qual é o seu propósito de vida? Quando passamos por momentos difíceis na nossa caminhada, ter um propósito de vida nos ajuda a enxergar algo além do que perdemos ou da atual situação pela qual estamos passando. Podemos sofrer muito com o ocorrido, mas quando pensamos a respeito do futuro, encontramos esperança. Você já deve ter ouvido falar de mães que perderam seus filhos e transformaram a dor em empatia e construíram um propósito de vida de ajudar outras mães que também passaram pela mesma situação. Ou talvez você tenha ouvido falar de pessoas que lutam com uma doença crônica, mas que desenvolvem o propósito de compartilhar suas experiências com pessoas fragilizadas pela mesma doença, criando assim um círculo de apoio mútuo e fortalecedor. Pode acontecer de irmos vivendo a vida sem grandes propósitos definidos, e de repente eles surgirem em meio ao caos. Mas também podemos, mesmo fora de problemas, intencionalmente pensar sobre para que vivemos, qual a razão da nossa existência, que objetivo maior você pode ter na vida, além de trabalhar para pagar as suas contas, comer e beber, pagar o aluguel ou a hipoteca da sua casa. Que mais além de estudar para obter boas notas, cuidar de seu pet, comprar brinquedos para os seus filhos ou viajar? O que de relevante Deus quer que você faça? Relevância não tem a ver com fama, riqueza ou conquista de bens materiais, mas com um sentimento de satisfação por ser útil em alguma causa, mesmo que ninguém saiba. Ao longo desses últimos dias, eu citei alguns personagens bíblicos que possuíam atitudes que nós também podemos desenvolver para nos tornarmos mais resilientes. Mas hoje, eu gostaria de mencionar o melhor e o maior deles, Jesus. Ele sabia o que enfrentaria em sua vida aqui na terra. Sabia o que envolveria nos dar a salvação. Sabia que Satanás tentaria de tudo para que o seu objetivo final não fosse alcançado. Ele sabia que precisaria de força vinda diretamente do Pai para iniciar o seu ministério e que seria ininterruptamente perseguido, se não pelos homens, por hostes satânicas. Por isso, passou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber,
para que pudesse ter clareza mental para cumprir com o seu único propósito de vida enquanto esteve aqui na terra. Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, foi o que ele disse, que era a de nos salvar. Jesus estava com fome, mas suportou a fome, mesmo podendo transformar as pedras em pão. Ele tinha um propósito e permaneceu firme em seu objetivo. Ele poderia ter valorizado mais o poder e a glória que lhe fora oferecida se prostrado adorasse a Satanás. Mas sabia que aquela não era a hora de ter glória e honra, e que isto ele voltaria a obter assim que cumprisse com o seu objetivo e voltasse para o céu. Afinal, ele tinha um propósito e ficou firme nele. Ele também poderia ter se jogado do alto do templo e dado ordem a seus anjos para que o protegessem. Mas ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava provar quem ele era, porque a única aprovação que ele precisava era do Pai, quanto ao cumprimento do objetivo traçado para a nossa salvação. Jesus tinha um propósito, ele tinha foco, sabia onde queria chegar. Por isso suportou, por isso morreu, por isso ele ressuscitou. Por isso ele enviou o Espírito Santo para nos convencer de nossos pecados e de nossa necessidade dele. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo de vida? Que propósitos você tem para a sua vida? Para que você vive? Se você não sabe, Deus sabe. Pergunte a Ele diariamente e fique atento para as suas respostas. Ele tem propósitos para você. Busque na sua palavra a direção para a sua vida. Lembre-se, o maior propósito pelo qual Deus te criou foi para glorificar o nome dele. Que a sua vida possa refletir a glória de Deus. E ao chegar ao final de tudo, você possa dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estes dias em que nós meditamos sobre como lidar, ó Pai, com as adversidades da nossa vida. Como suportar, ó Deus, as lutas e os desafios que nos são propostos. E hoje, ó Pai, nós entendemos e aprendemos na Sua palavra sobre o propósito da nossa vida, pelo qual o Senhor nos criou. Nos ajuda, Deus, com sabedoria e discernimento, a entender a vontade do Senhor, a submeter-se a ela, ó Deus, e a ter o propósito maior de exaltar e glorificar o Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.